Olá, pessoal, bem-vindos a mais um nosso primeiro KenziCast, né? O outro ainda não tinha esse nome, foi o bate-papo do Luan com o Guilherme, mas é isso aí. Hoje aqui a gente está comigo, eu sou o Davis, eu sou o instrutor do primeiro módulo da Kenzi. Também estamos com o João, que é instrutor do segundo módulo, tá toda a nota da equipe acadêmica aqui, e o Luan, que é o instrutor do terceiro módulo. Tá? Estamos em 3 aqui hoje, 3 hosts. Por favor, podem se apresentar aí. João, fala E aí, 2 pessoal, minutinhos de você. opa, tudo bom? E aí, pessoal, sou o João, sou instrutor do Q2, como o Denis falou. É, o foco do meu módulo é o React, tem vários intermediários, o que a gente pode fazer com o React. Eu sou desenvolvedor full stack, 9 anos de carreira aí, basicamente, desses 9 anos, eu tive anos focados entre back e front, mas desses 9 anos, acho que foram 7, 6 anos aí de full stack mesmo, né? Atuando como full stack nas empresas. E isso aí, pessoal, um prazer estar aqui. Top. Legal, você, Luan, se apresenta aí 2 minutinhos para a galera. Bora lá. Eu sou o Luan. Quem assistiu a última live da semana passada já ouviu eu falar um pouquinho aí. Sou o instrutor do Q3. Nós trabalhamos com back-end e Python ali nesse módulo. Já tenho um tempinho aí trabalhando como desenvolvedor full stack também. E é sobre isso que eu acredito que vai falar bastante hoje. Exatamente. Bom, eu também já tenho basicamente aí uns 15 anos de experiência, bastante já, sempre como full stack. E agora vamos começar a falar justamente sobre isso, né? Esse KenziCast é justamente sobre o que é ser um desenvolvedor full stack. O que significa ser full stack? O que a gente precisa saber para ser um full stack? Então, ok, vamos começar esse bate-papo, né? Bora lá. O que é ser um full stack, na opinião de vocês, meninos juvenis? Não, o Davis chega de meninos juvenis, assim, né? Não, mas olha, só colocando, fazendo um adendo aqui, esse rapaz tem todo o direito de me chamar de menino juvenil, porque ele foi meu primeiro tech leader, cara. Orgulho, ó, Verdade, coraçãozinho, verdade, coraçãozinho, verdade. Davis. Eu formei o Luan. Eu contratei ele 2 vezes já. Né, Lu? Ô, A gente contratei 2 vezes. vitória. Contratei numa empresa lá atrás, quando ainda um dos primeiros empregos dele como júnior e tal. Eu já era sênior quando ele estava começando. Hoje ele é sênior. Então, E agradeço muito por causa disso. Aprendi o caminho das pedras. Então, provavelmente, a galera que está começando ali com o Davis está aprendendo o caminho das pedras também, hein? legal. Obrigado pelo Pronto, parênteses reconhecimento aí. fechado. Beleza. Então, vamos lá. O que é ser um full stack? Quem quer começar essa discussão? Pode mandar ver aí, João. Opa, resumindo, bem a grosso modo, o full stack é um profissional, né, um desenvolvedor que consegue se virar tanto no front-end quanto no back-end, ou seja, tanto programando a lógica no servidor quanto a camada visual, né? Isso bem a grosso modo, né? A gente pode entrar bem mais a detalhes, né? Antes disso, ninguém complementar, talvez a base. Eu acho que é bem isso. É o profissional que ele tem habilidades, né, de transitar tanto na hora de se criar uma interface quanto na hora de persistir o dado num banco de dados, fazer um disparo de e-mail, aplicar essa regra de negócio, criar testes, né? Então ele consegue ver as duas pontas, desde a hora que a gente cria uma carinha para nossa aplicação, seja um aplicativo, seja um site, seja lá o que for, até a hora que esse dado está persistido, passando por todas as camadas e volta, né? A recuperação disso também. É o cara que sabe como as coisas se conversam, né? Realmente ele consegue jogar ali nos dois campos desse time ali, bem tranquilo ali. Tanto fazer a frente ali quanto a a gente pode parte até de resumir design. como uma carta coringa, né?
Sim. Exato, exato. Ele pode ser alocado hora para trabalhar com front, não que ele tenha que fazer tudo o tempo todo. Eu acho que essa é a primeira grande distinção, o grande mito, né? Que a gente pode começar a tentar quebrar por aqui, é que existe sim full stack júnior, né? Que o cara é júnior tanto no front quanto no back, mas ainda assim ele tem a visão do todo e ele não precisa ser um especialista. Meu Deus, estou sentado no topo do Monte Olimpo aqui, sou totalmente intocável. Não fale comigo, mero mortal, seu bípede. Né? Eu acho que não é bem por aí. É só uma pessoa que Exatamente. assim consegue entender os dois lados da tecnologia para ter uma visão um pouquinho mais completa da stack que está sendo feita ali, mas ainda assim ele pode ser um júnior de front e de back, e ainda assim atuar, né, ter esse poder de atuação nos dois lados. E Sim. ainda assim, ter baixa senioridade nas duas frentes, ter alta senioridade em uma e baixa em outra, é muito comum isso, você encontrar alguém que é mais especialista numa ponta do que na outra. Acho que É, vai questão e de gosto também, vai né? muito da atividade que chega, porque às vezes, nossa, agora a gente precisa fazer muito front, então ele pode ficar por meses só fazendo front. E depois, nossa, agora eu preciso ir pro back, né? Então, meu Deus, deu um bug, não tem. Quem que vai fazer o back? Então ele consegue ser o Coringa, igual o João falou. Ele se encaixa lá e cá. Né? Ele tem Exatamente. essa flexibilidade dentro da empresa ali, de Uma alocação. ótima definição, cara. É uma ótima definição mesmo. E esse cara acaba começando lá atrás, igual você disse mesmo, com o Júnior, né? E por onde que ele começa, assim, tipo, será, sabe? Eu acho que é uma pergunta muito legal de se fazer. É tipo, e aí? Onde que eu começo? Cadê o mapa? Eu acho que essa até mais do que na discussão de full stack, acho que a grande quando eu comecei era mais simples. Você não tinha um range tão grande, um intervalo tão grande, né, tanta escolha na tua frente. Hoje em dia o pessoal, meu Deus, tem tanta coisa para aprender que eu não sei nem por onde que eu começo, ou o que é relevante. Né? O pessoal dá uma paralisada assim. Eu preciso saber isso, preciso saber aquilo. Tem tanta palavra flutuando, tanta expressão flutuando que assusta quem está querendo começar na área. Dá- eu acho que dá mais, bem aquela impressão que você disse ali no início, que tipo, o full stack é um deus assim da tecnologia, sabe? Tipo, meu Deus, o cara tem que saber tudo isso aqui para ele ser considerado full stack, senão nem essa anotaçãozinha ele pode falar, não, sou full stack e tal, né? Quando na realidade eu concordo plenamente com o Davis ali que, cara, você começa dando pequenos passos. Tipo, pega um CSS, HTML e já também ao mesmo tempo dá uma olhada ali como que é, sei lá, Python no back-end, coloca coisa para conversar e andando assim, paralelamente as duas coisas. E você, João, como que você acha? Tem uma receita de bolo para isso? Tem um roadmap? Tem um lugar certo para começar? Como que tá esse... Ou como que foi a tua experiência nisso? Então, bom, minha primeira experiência como full stack foi trabalhando com PHP, né? Então acaba que as coisas são bem integradas, então você acaba desenvolvendo os dois ao mesmo tempo, né? Então acho que é um ponto fora da curva, assim. Mas como eu começaria hoje com essa vasta, com essas vastas, com tanta possibilidade de escolha, igual o Davis falou, eu começaria focando em um primeiro, né? E depois iria para o outro. E eu começaria pelo front-end, porque eu acho que é algo que a gente tem uma visão melhor do que a gente está fazendo, né? Porque a gente tem realmente o que a gente está desenvolvendo, a gente tem isso expresso visualmente. Então, eu acho que na minha opinião, né, o melhor caminho seria começar pelo front. Eu acho que eu concordo com isso, João. Eu comecei com front, acho que começar com front é sempre o começo. Não que você precise ser um super especialista em front, mas sem o front, sem entender o que está mais próximo, até porque isso está mais próximo de quem não é programador, que é você ver o que está rolando dentro do teu navegador. Já está bem na Uhum. tua cara ali. Então é muito mais tátil, é muito mais prático, está muito mais perto da tua experiência do dia a dia, né? Então começar pelo front eu acho que é o mais natural mesmo, do que você tentar entender um monte de coisa abstrata. Eu acho que o passo para o back acontece quando, né,
quem está indo por esse caminho, acontece quando você chega ali no formulário, ok, já aprendi a criar uma interface, mas onde é que salva esse dado? Né? Na hora que você Sim, tem essa exatamente. pergunta na tua cabeça, mas você já criou a interface, você já criou às vezes comportamentos, já formatou tudo bonitinho e agora eu preciso mandar isso aqui para onde? Aí que você começa a parte de back, né? Começa a Sim, entender sim. aplicação, banco de dados, tudo mais. Uma coisa, esse ponto é Pode falar. interessante aí, Davis, porque eu comecei pelo caminho inverso, né? Eu comecei pelo back-end para depois ir para o front-end ali, porque eu sempre gostei muito dessa parte de dados, etc. Essas questões assim. E realmente, tipo, teve alguns pontos que para você colocar, figurar, desenhar toda a abstração dentro da sua cabeça, fica um pouco complexo ali. Mas quando você, se eu hoje eu fosse começar novamente aprendendo, eu realmente seguiria esse caminho. Começaria exatamente como vocês fizeram, do front-end, depois chegando no back-end para salvar as coisas, etc. Eu acho que é bem interessante você ter essa noção realmente do qual o resultado final daquilo que você vai estar fazendo, o que ele vai servir lá na ponta para o usuário, né? Certo. Pode falar, João. Você ia complementar alguma coisa aí? Manda ver. E sem falar que antigamente era muito comum monolito, né? Era muito comum a gente ter aplicações monolíticas, que era basicamente tudo integrado em um pacote só. Então, a gente tinha front, back, tudo num lugar só. Então, era mais comum, às vezes, até a gente começar pelo back-end, né? Hoje em dia, como está muito mais... o mercado está tendendo cada vez mais em ter as aplicações separadas, né? A gente ter um projeto só para o front-end, só para o layout, e outro só para o back-end. Então, hoje, como essa prática, essa boa prática, inclusive, é mais comum, facilita também a gente começar pelo front, né? Porque a gente pode desenvolver uma aplicação no front independente e depois, talvez, a gente fazer um back-end lá para a gente integrar as duas, integrar as duas pontas, né? Como foi comentado agora há pouco. Legal. Exatamente. Deixa eu trazer outra pergunta aqui que é bastante comum que a gente vê chegando. Que linguagem que eu preciso saber para ser um full stack? Ou o que eu preciso saber? Tem alguma linguagem certa? Ou quais linguagens eu preciso saber no mínimo para já me considerar um full stack? Olha, essa aí é uma pergunta muito boa. Uma coisa a gente tem certeza, né? Uma coisa a gente tem certeza que é o JavaScript, não tem como fugir. Hoje em dia, pelo menos, não tem como fugir. HTML, JavaScript, se você conseguir fugir deles, E olha você que eu ouso inventou um dizer mundo paralelo. dependendo Assim, do caso, a gente até consegue escapar do HTML, mas é bem ponto fora da curva. é que HTML e CSS, eles são... não são linguagens de programação, já fica uma... Para quem está ouvindo a gente aí, está pensando, está flertando com a área, assim, são algumas ferramentas, a gente usa isso, tem um propósito, mas não linguagens de programação, tá? HTML e CSS. Um é para a gente marcar o texto, outro é para a gente formatar o texto dentro da página. Uma é para a gente criar as páginas, outra é para a gente formatar ela. Mas programação mesmo é JavaScript. E a pilha do front, essa aí ela é meio inflexível, né? Não dá para escapar muito do... Não dá. Porque, tipo, cara, basicamente são esses três, né? CSS, HTML e JavaScript. E derivados também, né? Não podemos deixar de citar que existem os derivados, tipo, por exemplo, o SAS, que é uma variação ali, uma ferramenta que você pode utilizar para melhorar a sua forma de trabalhar com a estilização da página, etc. Tem SAS, LESS, SCSS, aí começa uma sopa de letrinhas, estilos que não termina mais. Né? Mas de De linguagem, linguagem mesmo, assim, o mínimo, JavaScript, vamos lá, o seco. bora lá. HTML, CSS, JavaScript, ok, Python, já vou mandar o Python, o full Python. stack. E aí temos, cara, dá para fazer um ranking ali do Stack Overflow Survey, pegar as linguagens principais ali do mercado e jogar na bandeja. Sim. Python, PHP, Java, mas... Só lembrando assim que assim, ok, para ser um full stack você também tem que ter uma linguagem de back, né? Uma linguagem para aplicação no back e provavelmente conhecer banco de dados, pelo menos Sim.
algum contato ali de banco de dados. Não precisa ser um super especialista, mas precisa saber o que é uma tabela e como que faz as operações de leitura e escrita dentro de um banco de dados. Eu acho que isso é o mínimo para você ter um full stack, o mínimo do mínimo, assim. Mas a linguagem, eu acho que a grande coisa que pega é a linguagem de back-end, de aplicação, porque daí a gente chega, né? Eu posso usar PHP, eu também comecei no PHP, igual o João falou, que começou no PHP, eu também comecei no PHP. Eu também. O Luan também. Tem Java, também bastante utilizado, e Python. Mas de todas, eu acho que aqui a gente consegue ensinar mais rápido. E até o survey do Stack Overflow, igual o Luan estava falando, mostra isso, é o Python, né? Ele tem frameworks bastante poderosos, que a curva de aprendizado é relativamente rápida, e com pouca fricção ali, com pouco esforço, você já está conseguindo produzir algumas coisas bastante legais. Né? Exatamente. Aliás, isso é o que a gente faz aqui na Kenzie, a gente ensina justamente isso. O curso é estruturado para formar um full stack em um ano. Né? Eu acho que esse é o primeiro grande diferencial aí da Kenzie, pegar o que tem de melhor no mercado, tentar colocar isso num currículo de um ano, para acelerar, em vez de 4 anos numa faculdade, para depois você chegar fora da faculdade e ter que gastar mais um ano trabalhando para entender como que está tudo conectado, está tudo ligado. Em um ano a gente consegue ensinar tudo e a pessoa já chegar no mercado jogando, né? Sim, às vezes o pessoal Já acha entra jogando no que é meio impossível a tarefa de aprender a ser um full stack, porque é um aprendizado, né? Em um ano. Porém, cara, uma coisa que eu sempre faço essa analogia é que o conhecimento dentro da nossa mente é como se fosse um jogo de Tetris, sabe? Você colocando ele na posição e da forma correta, ele vai se encaixando de uma maneira muito mágica, cara. Então, tipo, igual esse stack que nós colocamos. Nossa, se eu fosse começar de novo, eu, Luan mesmo, se eu fosse começar de novo, ia começar pelo front-end, é exatamente o que acontece no Q1, né? Tipo, o cara começa a aprender pelo front-end, depois o cara vai lá, começa a aprender a parte ali de outros frameworks com o João. E depois, quando o cara chega lá no back-end, cara, ele já tá com uma carga de conhecimento fenomenal. muito boa, De ver fenomenal. nossas turmas aqui dá orgulho mesmo. Mas igual você falou, no segundo trimestre aqui, que é a turma do João, né, o segundo módulo, cada módulo dura 3 meses, a gente ensina React, Redux, acho que dá para falar um pouco mais disso, João. Você quer falar um pouco mais sobre o seu módulo? Que é onde a gente taca pimenta no front, né? Tipo, é front tipo, de gente grande, não é front de iniciante, é front profissional. Front profissional. Profissional mesmo. Inclusive minha turma agora, eles estão fazendo... a gente separou em equipes, né? E as equipes estão fazendo uma rede social ali, né? Tá ficando muito legal mesmo. E, bom, no meu quarter, no meu trimestre, o que a gente ensina, né? Como foi comentado, a gente ensina o React, que é uma tecnologia idealizada pelo Facebook, que ele é uma biblioteca, né, que usa JavaScript, a base é JavaScript, e também usa algumas tecnologias intermediárias lá, como JSX e tudo mais. Mas o principal dele é criar interfaces fluidas. Acho que o melhor assim, do React, além da performance, é criar interfaces que o foco é a experiência do usuário. Então, por isso que o Davis falou, cara, o que eles estão criando assim, é coisa de gente grande, profissional mesmo, tá bem fluido. Quando vocês usam o Facebook, por exemplo, se vocês notarem, quando vocês clicam em algum link, vocês, sabe, não tem aquela piscada de tela, sabe, para atualizar. Isso é o que a gente chama de SPA, quando a gente navega entre páginas sem sair da página, sabe? Dá um efeito como se a gente estivesse trocando entre páginas, mas na verdade você está na mesma página só trocando conteúdo. E eles já estão fazendo isso, já tudo tá nesse nível já. Tá muito legal, a turma pegou muito bem assim o React no final, principalmente assim, nossa, quando começou o projeto, a empolgação foi muito grande, eles começaram a desenvolver, o nível assim, de engajamento subiu, muito legal, tá muito legal mesmo. Nossa. Então, João, tipo, o cara que é um front-end hoje e ele sabe React, ele não é qualquer front-end, né? Ele não é um desenvolvedor front-end qualquer ali. Não, cara, o React tá muito alta no mercado.
Cara, assim, para mim, quem está aprendendo React, quem sabe React, quem domina o React tem emprego garantido. As empresas devem ter, inclusive, o React foi assim uma peça muito importante para a valorização dos front-ends, inclusive. Com ele, assim, graças ao que foi produzido com o React, o mercado começou a dar bastante valor assim, na experiência de usuário. Não foi definitivo, mas foi uma peça assim, de grande importância assim, para essa valorização. Legal, aqui a gente também se importa muito em dar o máximo de valor no currículo, né? Que a 15 oferece no menor espaço de tempo possível, mas de verdade, né? Com o pessoal fazendo coisas mão na massa que vai chegar e, ok, eu sei mesmo fazer isso, com essa segurança de poder ir para o emprego e de forma segura, sem aquela ansiedade de passar vergonha, né? Então não é para inglês ver. Uhum. Tanto é que eles começaram do zero o projeto deles. A gente não deixou assim, sabe? Que é muito comum em cursos, principalmente cursos que a gente pega na internet, que a gente já tem um modelo pré-pronto, que talvez um quick start, assim, a partir dele a gente... quem está fazendo o curso já começa a partir de lá. Eles começaram do zero mesmo, a partir dos ensinamentos, a partir de todo o conteúdo. E só como curiosidade ali da survey que o Luan estava falando, que assim, é uma pesquisa que a Stack Overflow, que é o maior fórum de programadores, da comunidade de programadores e tudo mais que tem na internet. Eu acho que eles existem desde 2008, 2009. E assim, tem uma comunidade gigantesca. Aí todo ano eles fazem uma pesquisa, né? É a maior pesquisa onde tem mais dados a respeito dos desenvolvedores no mundo. E quem trabalha com, assim, do pessoal que respondeu a desse ano, 55% falou que desenvolve back, 37% falou que desenvolve front e 54% se classificou, né? Tipo, marcou também. Isso aqui dá. Eu sei que a soma pode dar mais do que 100%, porque você podia marcar mais de uma opção. Podia falar que era back-end e full stack. Né? Mas quem marcou como front foi 37%, back 55% e full stack 54%, né? Quase 55%. Então, também, para você ver como todo mundo procura seguir essa linha para ser melhor utilizado no mercado, né? A maioria dos desenvolvedores procura mesmo ir para essa linha. Sim, cara, e é bem importante, né? Lembrando que assim, Cara, tinha engenheiro de dados, DBA, CTO, sim, diretor, tech leader, você podia responder um monte de coisa, qual era a tua atribuição principal, e quase 55% falou que era dev full stack. sim, sim. Cara, e as tecnologias ali são excelentes, né? Tipo, é demais. E, cara, é uma coisa interessante, assim, Davis. Do cara sair, por exemplo, ele tá como desenvolvedor front-end só, né? Ali. Ou então ele só é um back-end. Para ele chegar nesses. Fazer parte, né? A hora de responder, por exemplo, um survey da Stack Overflow, o cara fazer parte dos caras de full stack ali. Tem um caminho. Será que é possível o cara sair de um front para full ou back para full? Esses caminhos, assim, de migrar de área. Eu acho que sim, acho que é uma evolução da outra. E essa complementaridade, né, dentro da um profissional de TI, ela é sempre muito bem-vinda e muito bem vista, sabe? Aham. Uma coisa que assim sempre muito bem visto é você ser pau para toda obra, você ajudar a resolver coisas, né? Então, isso no mercado como um todo, mas se você chegar, não, isso não é minha responsabilidade, isso aí eu não vou fazer. Quem tem esse tipo de atitude, assim, dificilmente progride na carreira, né? Assim, é aquele nomezinho que você pinça. Eu como gerente de TI, tomador de decisão, tech leader e tal, é aquele nome que você pinça e deixa assim, ok. Se precisar reduzir, eu começo por esse. Mas, enfim, se a pessoa ainda tem vontade de falar, putz, não sei, mas eu gostaria de aprender, é uma outra atitude. Né? E se ela começa a aprender, ela começa a agregar valor. Então, se ele já era front e começa a aprender
algumas tecnologias para back, a gente gosta disso, a gente que é desenvolvedor, a gente gosta disso, entendeu? O desenvolvedor sênior gosta do cara que está interessado em aprender. A gente nunca se nega em responder. O cara chega ali com, olha, eu tentei fazer isso aqui, mas eu não consegui. A gente gosta de ver isso. Felicidade, né? Dá uma felicidade de ajudar a gente que quer crescer na carreira. Então a gente responde com muito gosto, assim. Sim, cara, eu concordo plenamente. Esses tempos para trás, faz o quê? Uns 6, 7 meses por aí, chegou um rapaz lá que, cara, é o famoso sangue no olho, sabe? Ele chegou assim e foi sincero, falou, cara, é o seguinte, eu não sei muita coisa, minha experiência aqui é basicamente só o back-end aqui, só essa parte aqui, mas eu quero aprender. Como é que você faz isso aí? Aí cara, é uma felicidade tão grande quando o cara está interessado que chega a ser prazeroso, porque o cara se empenha. Você, tipo, colocou alguma coisa para ele ali, soltou algum conhecimento, ele se empenha em absorver aquilo e se empenha em aplicar também para depois mostrar, olha, realmente aprendi, sabe? E eu coloquei esse ponto aí de, tipo, fazer essa transição, porque tem muito desafio também, né? Tipo, do cara que é back-end para ele ir para o front-end ali, por exemplo. Eu vou até citar o meu caso, cara, foi uma mudança de mindset mesmo. De Assim. paradigma, né? Você muda o jeito que você pensa sobre o problema. Você começa a pensar em como as pessoas vão interagir com aquilo que você está fazendo. Né? Seu leque de preocupações, o jeito que você começa a enxergar o problema muda. Você pensa em interagir mais com as pessoas, tal. E você entende que a solução que você entrega é mais completa agora. Aí você para de me entregar erros, né, na tela. Tipo, não, eu tô aqui, ó, deu erro, foda-se. Deu erro? Manda. Então, eu acho que tem bastante disso, assim. E quando você se complementa com, sei lá, né, um pouco mais para frente na carreira, com liderança, com qualidade, com teste, com arquitetura de software, infraestrutura, né, cloud computing, tudo que você pode agregar, quanto mais você coloca nesse caldeirão, melhor fica, né? Quanto mais você joga para dentro do teu caldeirão de formação, melhor fica. Até para complementar o que foi Por dito favor. ali, uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu vivo repetindo, é que a gente sempre tem que aprender a aprender. Então, a gente sempre tem que estar disposto a aprender algo novo, uma linguagem nova. Acho que tanto isso vale para back-end, que talvez aprender um pouco do front-end. A gente sempre tem que estar se reinventando, até porque a qualquer momento, a linguagem que a gente sabe, que a gente já está lá numa zona de conforto com uma linguagem, a qualquer momento ela pode sair de alta no mercado e nenhuma empresa mais está usando, e você pode, se você não se mexer para aprender algo novo, você pode virar um profissional defasado. Então, eu acho que o hábito de estar sempre aprendendo algo novo, para você ser um desenvolvedor cada vez melhor, acho que esse hábito é essencial. Concordo em gênero, número e grau, João. Porque assim, a gente estuda bastante. Quem tá na carreira mesmo, quem persiste na carreira, né, tem que continuar estudando. Não que tudo muda toda hora, o tempo todo. Essa é uma outra preocupação que eu acho que a gente tem muito aqui no currículo da Kenzie, que é ensinar conhecimento durável. Então a gente pega sempre tecnologias consolidadas, a gente vai ensina a pensar, ensina a resolver problema, a gente foca muito nisso, né? Em ser mão na massa, ser hands-on, resolver problema, pensar sobre o problema, como que eu resolvo isso aqui, como que eu colaboro em volta disso aqui, como que eu posso entregar uma solução para dados problemas. A gente tenta trabalhar isso aqui da melhor forma possível. Isso é durável. Se você aprende a resolver problemas, se o teu mindset está em resolver problemas, né, em construir valor, gerar valor para o teu cliente, seja o teu cliente pequenininho, seja um cliente interno, seja um cliente externo, se você começa a ter esse tipo de visão, independente da linguagem que você vai, depois é só uma questão de você estudar um pouquinho, aprender a sintaxe, aprender o que ela traz de vantagem para você ou não. Mas o mais difícil é aprender, é internalizar isso, né, de fazer esse mix de eu saber resolver problemas, saber analisar as coisas, saber que eu explorar as minhas possibilidades. A gente tenta exercitar isso aqui dentro.
E é muito interessante, igual aproveitando já a deixa sobre a forma que nós trabalhamos aqui, né? A nossa intenção sempre é equiparar o máximo possível com o que se utiliza no mercado, com o que se está fazendo. Por exemplo, com a turma que o João está agora, eles apresentaram um projeto, uma fase do projeto, eu acho, né, João? E seguindo essa questão de tipo, olha, temos sprints, temos essa preocupação em resolver realmente um problema. Eu acho que o João até pode falar, dar mais detalhes aí sobre esse ponto. Claro, claro. Então, a gente sempre tenta passar a experiência de mercado, de todas as formas que a gente puder, a gente tenta passar a experiência de mercado mesmo para os alunos, né? Para eles irem preparados. Então, o que acontece no Q2? A gente trabalha, como o Lu falou, a gente trabalha com sprint, a gente trabalha com metodologias ágeis, a gente também vai ensinar também técnicas de projetos, técnicas de desenvolvimento, como desenvolvimento orientado a testes, que são coisas que o mercado também está absorvendo cada vez mais. O mercado tá valorizando esse tipo de coisa cada vez mais. Então, além das tecnologias, né, principais, a gente também ensina desde técnicas a tecnologias auxiliares e sempre visando o que o mercado está sempre avisando o que está em alta no mercado. Então, isso também é um diferencial bem legal. Legal. Então, já dito tudo isso que a gente fala aqui, mas uma pergunta, né? Por que uma empresa contrata um full stack? É uma pergunta bastante comum. Né? Por que uma empresa quer contratar um full stack? Por que eles são tão procurados, né? Esses profissionais? Cara, posso começar aqui dizendo que além, eu não vou colocar como sendo o cara ser útil, porque não é essa a questão, mas vou pegar exatamente o gancho do que o Davis falou, resolução de problemas. Porque o full stack, tendo conhecimento ali, tanto do front-end ali, o que o usuário está recebendo do sistema, que ele está vendo, que ele está tendo contato, tanto ele ter a noção do que está sendo guardado lá no banco de dados, as regras de negócio sendo processadas ali, se ele tem essa consciência de todo esse ambiente da aplicação, o cara consegue resolver os problemas com uma classe, sabe? Com cuidado, com um carinho melhor, tanto com o seu usuário final, quanto com a arquitetura do sistema, quanto com a infraestrutura. Ele sabe utilizar esses recursos muito bem. Eu acho que esse é o ponto, é um dos pontos chaves, assim, de que por que uma empresa contrata um dev full stack. Tipo, se o cara chega para mim e ele fala, cara, eu sou full stack, eu sei trabalhar com banco de dados, sei trabalhar com a linguagem de back-end, sei trabalhar com a linguagem de front-end e seus frameworks, etc. Cara, e ele consiga expressar isso, que é muito importante, né? Uma coisa é só falar. Outra coisa é ir lá e fazer. Se o cara concordo totalmente com isso. Eu posso falar também que eu sei pilotar avião, mas se colocar na minha mão... Então, se colocar isso, se o cara provou, cara, por que não contratar um cara desse? Eu acho que a pergunta até muda, né? Por que não contratar um cara desse? João? Opa. Então, pessoal, eu acho, além de tudo, startups também valorizam muito, principalmente no início, assim, startups valorizam muito full stacks porque elas precisam mais do que nunca, né, no início da operação ou até no início, assim, para pré-operação, elas precisam muito do que o Davis falou lá, do pau para toda obra, né? Então, elas precisam de alguém que vai conseguir resolver um problema lá no back-end, vai resolver ele no front, então são bem valorizados também, né? Claro, não só em startups, mas esse profissional também é bem valorizado em startups. Assim, eu já trabalhei assim em startup, acho que umas 4 startups, aí eu sei, além de já ter tido experiência com a minha, e eu sei assim
o quanto é valorizado e o quanto esse tipo de conhecimento no front-end quanto é valoroso para uma startup ter um profissional full stack. Legal. E Eu você, acho que eu Denis? vou. Eu O acho que eu que vou você contrataria? no ponto da alocação. Eu acho que pensando como empresa, é um investimento muito inteligente a se fazer, né? Porque se o profissional é full stack, igual você falou, e ele sabe, de fato, né, front e back, eu consigo adaptar esse profissional para vários tipos de demandas. Se eu tenho mais demandas de front, eu consigo jogar ele para esse lado. Se eu tenho mais demandas de back, eu consigo usar ele do outro lado, né? Eu consigo fazer um melhor uso do tempo desse profissional dentro da empresa, né? Ele tem um skill set, né? Um conjunto de habilidades muito mais amplo. Então, isso permite com que eu tenha uma capacidade de manobra, uma elasticidade na gestão, uma capacidade de absorver problema muito melhor. Se eu consigo absorver problema muito melhor e entregar soluções numa velocidade melhor, eu me diferencio da minha concorrência. Então, sim, as empresas Verdade. têm, sim, eu consigo reagir melhor, consigo reagir mais rápido a mudanças de mercado, entendeu? A pressões de legislação, sei lá, qualquer coisa do tipo, muito mais rápido do que os meus concorrentes. E se eu faço isso mais rápido, eu acabo me destacando em determinados momentos. Isso pode ser decisivo no médio prazo para a empresa. Então, ter essa cultura, né, de ser elástico, isso faz parte disso, uma parte fundamental é você ter uma equipe com bastante full stack. Então, sim, Boa. é muito interessante. Boa, né? Exatamente, igual você tá. É boa, não, com certeza. Até para continuar naquela analogia do começo lá da carta coringa. Imagine se você está jogando baralho. Uhum. Se você tiver uma mão cheia de carta coringa, você bateu. Você faz a festa, você tem. Você faz a festa. Sair com 4 coringas, cara, você dá piruleta ali na. Você já começa falando truco, né? Exatamente. Digamos assim, você tá com a mão cheia de zap, meu amigo. Tá. Então, eu acho que aqui vale a pena a gente fazer uma conversa que é assim, que eu acho que não sei se todo mundo que está assistindo agora estava assistindo no começo, mas sobre o nível de senioridade, ou se a gente começa numa carreira e depois transita, a gente falou um pouco de tudo isso, mas assim, Sim. eu ser full stack não significa que eu sou um full stack sênior de tudo, ou um full stack pleno de tudo. Eu posso ser um pleno de back e júnior de front, né? Ou vice-versa, eu posso ser um sênior de front e um júnior de back, um pleno de back. Meu nível de senioridade não precisa sempre subir igualzinho, ele pode ser meio desnivelado, assim, né? Tipo, eu sou um pouco melhor no front do que no back, ou vice-versa. E tá ok, você ainda é um full stack, né? O que te qualifica como full stack é que você consegue transitar nas duas áreas. Nem sempre com a mesma senioridade, mas você consegue transitar. Né? Ou Exatamente. você consegue também fazer alguma coisa tipo que precisa das duas sozinho. Né? Mas uma coisa não exclui a outra. Eu, por exemplo, eu não sou lá tão especializado, sou no máximo um pleno de front-end, né? Mas eu sou muito mais especializado em back. Entende? Eu sigo nessa mesma linha que você, Davis, também. Uma especialidade em back-end bem melhor assim do que de front-end. E por ser full stack não significa que eu não saiba utilizar, por exemplo, o React, que é uma especialidade que o João tem, mas eu não vou saber utilizar o React como ele usa. Nem eu. Concordo, nem eu. Hoje em dia eu já sou o contrário dos dois, acho que a minha especialidade está no front, né? Mas é aquilo que o Davis falou, eu já fui toda hora nivelando. Minha experiência anterior, inclusive a 15, eu tava focado no front, no back, então o meu nível de skill no back foi subindo, e agora quando voltei para 15, começou, o nivelamento foi diferente, né? Então, é bem isso que o Davis falou mesmo. Essa habilidade de a gente transitar entre áreas ou desenvolver
além de ter essa habilidade de transitar entre áreas, a gente tem uma habilidade de desenvolver uma aplicação por completo. Então, você só tem a ganhar. Sim. Eu quero aproveitar e já desse ponto agora puxar uma coisa que o Davis falou lá atrás. O que é o diferencial desse cara? Do cara que, por exemplo, é full stack. Ele vai ali, joga no front-end. Depois ele sai do front-end, ele joga no back-end. É o tal do conhecimento durável, cara. O cara entendeu o que é programar, o cara entendeu o que é tecnologia. No nosso caso aqui, né, de web, né, o cara entendeu como é que funciona a internet. Então, cara, tipo, ele vai para o front, ele leva esses conhecimentos duráveis para lá. E ele vai ter essa autonomia de aprender mais coisas. Ele vai para o back-end ali, ele também vai ter essa autonomia porque ele vai utilizar esses conhecimentos bem correlatos ali. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena frisar. Boa. Eu acho que é bem isso. E toda vez que seu skill, seu nível de habilidade sempre sobe com aquilo que você está trabalhando. Se você passar mais tempo trabalhando com front, sobe no front. Agora foi alocado mais para back. Você pega ali um júnior transitando para pleno e você fica 6 meses naquilo. De repente você fica bem mais confortável, com bastante mais autonomia para trabalhar com back. Né? No começo você pergunta um pouco mais ali, tal, para o pessoal da equipe, depois ganha essa autonomia. Aliás, o nível de senioridade tem muito a ver com isso na minha visão. Tá? Não está aqui na nossa pauta, mas eu acho que o que distingue, né? Porque essa é a pergunta da primeira semana, assim, o que eu faço para ser um sênior? Né? E parece que você está jogando um RPG que você chegou em 10 mil pontos, vem uma fada, bate com uma varinha na tua cabeça e puf, você passa de nível, né? Você ganha mais atributos, assim. E não é bem assim. Ganha mais 20 pontos para distribuir na ficha, tranquilo. Exato. Isso não acontece no mundo real, né? O que acontece no mundo real é eu aprendi uma determinada tecnologia, entendi os princípios dela, só que eu ainda preciso toda hora consultar o manual ou pesquisar sintaxe disso, sintaxe daquilo. Não sei, erro bastante, tem que toda hora. Não tenho muita autonomia para codar. Eu sempre tenho que estar perguntando para alguém, tenho que estar pesquisando. Não que eu não saiba fazer, mas a minha velocidade de produção é pequena. Né? Sim, cara, Aí depois você passa pro pleno, ele já tem um nível de autonomia maior. Já, ok, eu consigo fazer a maior parte das coisas só dando uma consultadinha aqui, uma ali, mas já entendi, já sei estimar bem os problemas e sei resolver. O júnior às vezes nem sabe estimar direito. E o sênior é aquele que já sabe as melhores práticas, já sabe os atalhos, já sabe o que pode dar errado. Praticamente não precisa ter uma autonomia bem maior para inclusive ajudar os júniors, né? Para ajudar os dev júnior, ajudar o pleno. O problema é que o pleno, né, ele fez 90% de uma feature, jogou para produção, só que 10% que ele não conseguiu entregar ou que era bug, aí cai no colo do sênior, para o sênior ir lá tentar entender, resolver. Então não é que o sênior sabe programar tão mais assim, mas a capacidade dele de entender os problemas e ter autonomia para resolver eles é que é um grande diferencial. Sim. Né? Então, às vezes eu tenho mais autonomia no front e menos no back, vice-versa, né? E a gente transita por aí, a gente vai trabalhando e vai melhorando esse nível. Mas não vem um pó de pirim-pim-pim e faz a gente virar sênior ou pleno, né? Tipo, as transições de fase. E dá até pra... Pode falar, Uma manda coisa ver. que eu ouvi esses dias atrás com o Joel Moraes, que é um coach empresarial e tal, ele falou uma coisa que eu achei muito importante, cara, que é a questão de você ter uma frequência nas coisas. Tipo, quando eu era tech leader ali, em alguma empresa, né, empresa X, digamos aqui, uma coisa que eu falava muito para os meninos é a frequência, cara. Se você não tem uma frequência de absorver novos conhecimentos, uma frequência de você se colocar frente a desafios, você estagna e você não cresce. E exercitar fundamento também, né? Você tem que ter uma frequência para solidificar conhecimento. É uma coisa conta a gota. É igual você pegar
alguém que não treinou nada, que tipo, tá totalmente sedentário há 10 anos e falar agora você vai correr uma maratona. O cara infarta, mas não corre. Né? Não adianta você querer estudar 48 horas seguidas, você morre, cara. Entendeu? Você não Exatamente. sai do lugar. Não é a mesma coisa que você estudar tipo 2 horas com altíssimo foco todo santo dia, né? Por 10 Exato. anos. Isso é que vai fazer uma diferença gigantesca. Exatamente. Legal. Deixa eu ver aqui o que mais está na nossa pauta, se existe diferença na remuneração. Vamos dar uma acelerada aqui, pessoal, porque a gente tem que Bora lá então. errar por volta das 19, ainda tem uma listinha de perguntas aqui Let it go. selecionadas. Então, vamos lá. Diferença de remuneração. É, eu acho que continua dentro do papo da se full stack ganha mais ou menos. Volta naquilo que eu falei, você pode ser especialista em uma coisa, né, ou ter mais ou menos senioridade numa coisa ou em outra. Você pode, inclusive, ser especialista em alguma coisa. Então, sei lá, um especialista de front, acho que ganha mais do que um full stack júnior. Entendeu? Acima do sênior, um super especialista, tal. O teu tech leader, né? Você tem ramificações na carreira, não segue sempre uma linha reta. Chega uma hora que ela dá uma... não só um Y, mas ele faz uma ramificação mesmo para cima. Que você pode virar gerente, você pode virar tech leader, você pode virar super especialista técnico em alguma área, você pode continuar subindo e agregar mais coisas, pode virar para UX. Então, eu acho que assim, mais dado o mesmo nível de senioridade, se você for sênior de front e back, tá? E você ter só um sênior de front, claro que o sênior full stack ganha mais. Full stack vai ganhar mais. Isso é indiscutível. Nós demos Indiscutível. uma pesquisada hoje nesses dados também e realmente, tipo, Curitiba, São Paulo, em outras regiões do Brasil, cara, não tem. O full stack ganha mais mesmo. Isso é fato. Sim, não só no Brasil, qualquer lugar do mundo que você for, né, as médias salariais flutuam e o full stack sempre está um pouquinho para cima. Vale a pena pagar esse cara, entendeu? Não é só porque, nossa, o cara estudou mais, mas é porque vale a pena. O que o cara entrega é melhor, entendeu? O que o cara entrega, eu consigo usar melhor o tempo dele, consigo reagir melhor à mudança, e enfim. João, quer complementar alguma coisa nesse ponto? E além de tudo isso, algo que a gente já comentou aqui, mas reforçando, é o leque de oportunidades que abre quando você é um full stack, né? Se você tiver talvez você tenha já experiência com uma linguagem X no back e no JavaScript, por exemplo, você tem bastante experiência com React, por exemplo. E aí, de repente, você não está achando uma oportunidade de JavaScript e trabalhar com full stack, mas aí aparece uma de back-end com a linguagem X. Então, você está apto, mesmo sendo full stack, se nada te impede em concorrer para aquela vaga de back-end. Então, além de tudo isso, além de ser mais valorizado, de ter essa valorização, né? Você tem um leque maior ali, então, para seguir, então, uma vantagem. Concordo. Legal. E você tem mais opção de carreira pela frente também, né? De onde se especializar, por exemplo. Né? É vantajoso até nesse ponto aí. Mas beleza. Vamos partir para a parte de perguntas aqui, pessoal. Fazer um pinga-fogo com o que o pessoal mandou aqui. Qual a habilidade que um full stack tem que ter? Porque nessa área de programação parece que quanto mais você estuda, menos você entende, pois são muitas tecnologias, tanto no front quanto no back. Bom, a habilidade mínima a gente já tinha falado, que é você saber front e back, o mínimo, né? E não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa em cima disso, mas se você está perdido, está em dúvida do amigo que mandou a pergunta aí, vem para Kenzie. A gente já cuidou desse problema para você. Nosso trabalho é justamente esse: montar o currículo, colocar as coisas numa sequência que faça sentido para alavancar a carreira de vocês. E para ter uma absorção rápida também, né? Uhum. Sim. Todos esses pontos que a gente discutiu sobre constância na prática, vivência do estilo startup e tal, a gente tem aqui dentro. Vamos lá, na parte do back, o que é mais valorizado no mercado de desenvolvimento? PHP ou Python? Python. Ainda tem muita demanda por PHP, não que PHP seja uma linguagem ruim. Não vai morrer, concordo com o Felipe Deschamps quando ele fala que
Tem um monte de coisas assim acontecendo no mundo do PHP, só que pode ser até meio polêmico que eu vou falar, mas o PHP está indo para um caminho, tá virando o que o Java era lá em 97, 98. Tá chegando naquele nível de maturidade. O PHP tá fazendo tudo que ele tinha de vantagem, tá voltando. Eu tô vendo isso com o TypeScript também, né? Mas, ok, tem mais vaga de PHP, profissional Python ganha mais. É isso. As duas são fáceis de aprender. E quem geralmente faz uma dessas, Python, PHP ou Ruby, consegue transitar de uma para outra relativamente fácil, tá? Consegue transitar de uma para outra sem quebrar muita cabeça. E, cara, depois a gente tem até que lembrar, pessoal, que quinta-feira, agora a gente está dando uma corridinha, mas quinta-feira que vem tem mais sobre a Kenzie e tal, né? Vai ter, acho que o Open House, né? Isso. Vai ter o Open House na quinta-feira que Legal. vem. Deixa eu ver outro comentário aqui. Nossa, depois eu vejo Python cada vez mais presente no mercado, PHP ainda é mais requisitado, pelo menos nas vagas que eu vejo. Sim, PHP foi o que a gente acabou de falar. PHP ainda é bastante requisitado, só que... Cara, eu vou até fazer um gancho do survey aí, pode falar. cara, que as linguagens mais utilizadas pelas pessoas que responderam o survey. Python tá bem acima de PHP. Então, cara, tem muita vaga de PHP? Tem muita vaga de PHP, porque tem muito projeto que starta em PHP também. Mas tem muita coisa acontecendo com Python. Python ele ganhou esse campo, né? Python ele começou a ganhar mais o campo da web nos últimos anos aí. Antes tinha uma hegemonia, acho que maior, né? O PHP teve ali para 2012 a 2015, teve uma hegemonia bem maior mesmo na web. E agora está dando uma reduzida. Spring Boot do Java pegou uma fatia boa, o Django, né, do Python pegou uma fatia boa, o Node.js, Flask e tal, deu uma pulverizada, assim. Sim. Uma parte do mercado. Tá. Deixa eu ver, pelo menos as vagas que eu vejo. Então, sim, foi o que a gente acabou de falar. Tem mais vagas de PHP, tem bastante vaga, só que Python ainda é mais remunerado e ele também te permite trabalhar com outras coisas. Existe um nível acima de full stack? Existem vários, não só um, existem vários. Você pode se tornar um engenheiro de dados, por exemplo, sei lá. Assim, mas ser o tudão é difícil, mas você pode aprender várias coisas e agregar na tua carreira. Você pode fazer algum tour pela área de testes que te ajuda a se tornar um desenvolvedor melhor, aprender sobre cloud computing, né? Então você vai aprender a fazer deploys melhores, gerenciar a sua aplicação. Então aí você já vira um full cycle. Tá? Então, pessoal, assim, nomes não faltam, nomes gourmetizados não faltam. Cara, Mas não acho que fala. o Isso é fiel verdade. da balança é aprender a resolver problema, entendeu? Aprender a olhar Exato. para o usuário, entender o usuário e entregar a melhor solução. Se a melhor solução for um site responsivo e não um aplicativo, você tem que ter essa visão e entregar o que ele precisa. Boa colocação. Entendeu? E outra coisa também que aprendi no e-commerce que eu trabalhei aí, que o seguinte, cara, o seu ajuste fino ali também, tipo, entender o que o usuário recebe não é só ver a interface, é você ver o back-end também. Porque, cara, se você respondeu um segundo a mais do que, aliás, um segundo a menos do que o seu concorrente, tipo, o seu concorrente responde em 4, você respondeu em 3, cara, é uma diferença gigantesca no mercado. Sim. Toda a parte de performance, às vezes mudar a performance não tem nada a ver com a aplicação em si, tem a ver com as peças que estão por trás. Isso é um papo mais Sim. para frente na carreira, né? Já é um papo mais depois de 3, 4 anos aí já de full stack, mas tem bastante nível acima ali de full stack. Quem domina a programação tanto no alto nível quanto no baixo nível é considerado um full stack? Depende do que você está chamando de alto nível e baixo nível, mas pelo que eu entendo de baixo nível, você programar em assembly ou Eu em C também. baixo, programar microcontrolador. E não, isso não faz de você um full stack. Full stack é um termo assim de programadores web ou coisas relacionadas à web, né? Pode ser um aplicativo consumindo um endpoint que está na web, consumindo um servidor que está na web. Um exemplo disso, sei lá, o Instagram, Uber,
essas coisas que a gente usa assim no dia a dia. A não ser que o Twitter. cara trabalhe com industrial também, né? Porque tem um amigo meu que trabalha com industrial que ele sabe como funciona o componente lá da indústria lá, ele sabe fazer um request pela rede e aí ele mostra no aplicativo de celular. Beleza. Mas é uma questão de nicho. Então, tipo, É muito nichado, né, cara? É muito nichado. Então, tipo, o full stack que nós falamos, o full stack que, vamos colocar aí, 99,9% do mercado vai falar, é exatamente o que o Davis está falando. O cara que mexe com web, que sabe a parte de front, entrega para o cliente e sabe ali como guardar os dados e trabalhar neles. Legal. Tem aqui o que são soft skills que... não sei se já fizeram essa pergunta. Boa noite. O que são soft skills citados no plano de ensino da Kenzie? Soft skills comunicação, organização de tempo, liderança, trabalho em equipe, saber trabalhar usando metodologias ágeis, né? Eu acho que todas essas são soft skills. Postura profissional, você aprender, principalmente agora que a gente está só com equipes remotas, né? Como que uma empresa, como que os programadores estão trabalhando hoje? Praticamente 100% está remoto, entendeu? Se bobear, até controlador de voo está trabalhando remoto hoje. Entendeu? O cara tem que estar na torre lá. Mas assim, acho que com raríssimas exceções está todo mundo trabalhando remoto. Como que se trabalha remoto? Eu trabalho remoto desde 2007. Entendeu? Desde 2007. Já tenho mais de uma década de experiência lidando com trabalho remoto. Entendeu? E a gente ensina isso para os nossos alunos aqui. O que é trabalhar remoto? É diferente de você só ir para casa e ligar a internet e achar que é um oba-oba, né? Tem então uma diferença bastante grande. Pode falar, Lua. Uma coisa que o pessoal, cara, tá muito hypado assim no Instagram e tal, a galera falando, a questão de freelancer. Cara, se você é freelancer, você vai trabalhar remoto e vai ter que ter coisas que, igual o David está falando, essas mesmas soft skills. Você vai ter que saber se comunicar com as outras pessoas, você vai ter que criar a sua presença digital ali dentro da empresa, né? A sua imagem digital ali, porque ela vai dizer quem é você, indispensavelmente. Então, essas soft skills vão ser necessárias, da mesma forma que são necessárias no presencial ali também. Sim, é a educação que você recebe em casa, né? Não comer com a mão no prato, esse tipo de coisa. Roubar Não o sei doce do se... coleguinha. E aí vai. Deixa eu ver... Diego, eu vou tentar limpar aqui a lista de perguntas. Se for passar, por favor, nos avise. Mas eu vou Quem não tentar sabe o terminar Diego aqui. é aqui da Kenzie Diego e é está o ajudando do a gente. marketing da Kenzie. Ele que tá falando assim, olha, pessoal, já estamos quase terminando, já estamos com um tempo quase estourando. Ele é o cara que fica ali, vai, galera. O desenvolvedor full stack, especialmente no front, deve entender de design, grids, teoria das cores, para criarem layouts bonitos e interação eficaz. Sim, noções de design são bastante importantes, né? Acho que o João pode falar um pouco mais sobre isso. Opa, e aí, pessoal? Então, é importante saber a base, mas, assim, na minha opinião, esse tipo de especialidade é melhor deixar para designers mesmo, ou para o pessoal que esteja mais voltado com o andamento do produto mesmo, porque eles já vão ter um estudo de mercado, vão ver tendência, vão ter todo um tratamento assim, de estudar como está o andamento do concorrente, qual que vai ser o que a marca quer expressar, o que o sistema quer expressar, como que o sistema quer se integrar com a marca. Então, é bom saber, sim, até para ajudar, talvez, na tomada de decisão, ou quando tiver alguma decisão pequena, quando você for fazer um componente na tela, é bom saber, mas não é algo mandatório, assim, não é algo que você precisa se especializar, beleza? Legal. Pessoal, a gente já está estourando de tempo aqui. E, bom, quem quiser saber mais sobre o processo seletivo da Kenzie, essas outras perguntas que também pipocaram ali no chat, fiquem de olho. Quinta-feira que vem tem o Open House, deve ser com o pessoal de admissões participando junto também para explicar como que funciona. Tá? A gente vai abordar mais pontos. Hoje foi mais um papo para a gente discutir sobre o que é o full stack, né? O tão falado mito full stack. Tá ok?
É isso, pessoal. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Obrigado, João. Obrigado, Luan.